Bem-vindo à Empresa Cash, o podcast de responsabilidade individual, mas de conhecimento compartilhado. Hoje eu vou trazer um amigo, um parceiro aqui, que tem um amplo conhecimento na área jurídica e eu tenho certeza que você que está acompanhando a gente, você vai ter vários insights. Se você é empresário, você vai ver o que você precisa fazer na sua empresa, tenho certeza disso. Se você é do ramo empresarial, tenho certeza também que você vai ter vários insights aqui, que você vai conhecer várias ferramentas, vários modelos de negócio aqui e esclarecer muita dúvida que talvez você tenha aí no seu dia a dia, na sua empresa que você trabalha ou que você presta serviço, ou no seu próprio negócio, porque a gente está tendo uma conversa aqui do ramo empresarial. Pessoas que trabalham ajudando empresários e empresas e empresários que precisam dessa ajuda. Tá certo? E hoje eu trouxe Ailton Silva. Pode completar aí, vamos lá. Carvalho Júnior. Carvalho Júnior, é isso mesmo. Me fala aí, Ailton, como é que é, assim, ó, eu sempre gosto de perguntar, assim, ó, você é advogado. Isso. Eu gosto sempre de perguntar, assim, ó, quando é que você despertou e falou assim, cara, eu quero ser advogado, eu quero trabalhar no meio jurídico. Como é que você... Primeira coisa, assim, que eu gosto de perguntar é como surgiu a ideia de falar assim, eu quero trabalhar com isso. Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estar trazendo conteúdo, trazendo mais conhecimento, né, para todos os telespectadores, para todos aqueles que, de uma certa forma, precisam desse conhecimento, né. Tudo aconteceu, ou tudo surgiu desde da época do ensino médio, né? Eu já tinha essa convicção, já tinha essa mentalidade, essa certeza de que o que eu queria para o meu futuro era a advocacia, né? Tanto que eu já, desde o início, antes de entrar na faculdade, eu já vim focado, né? Eu vim já pensando que meu futuro eu vou querer mexer com a advocacia. Na família você tinha? Não. Não, nenhum. Nunca tive Você é o nenhum primeiro advogado. Sou o primeiro advogado. Primeiro advogado. Inclusive até uma fala do meu avô. O meu primeiro neto advogado. Aí quase morreu de orgulho. Muito bom, porque às vezes assim, ó, a motivação pode vir por causa de um parente, alguma coisa assim, mas assim, ó, uma pessoa, alguma situação que você lembra, fala assim, é isso. Lá no segundo grau, fala, cara, é isso. Eu queria mexer na parte jurídica. Eu falei assim, é isso que eu quero mexer. Teve alguma motivação inicial mesmo, assim? Ou tem muita gente, você vai falar, tem um amigo meu que uma vez ele foi atropelado, ele foi atendido pela ambulância, foi de ambulância ligado o giroflex até o hospital, aí ele falou, caramba, né? Eu acho que eu quero ser médico. Então a motivação dele veio porque ele gostou daquilo. Ele nunca tinha passado por isso, mas gostou daquilo. Teve alguma motivação? Você fala assim, eu vi injustiça, eu vi injustiças, pessoas sofrendo injustiça, e eu acho que precisa ter justiça nesse mundo, ou você é advogado. Teve alguma motivação inicial, assim? A motivação principal, assim, já foi um sonho que eu já vinha constituindo no meu interior, né? No meu ser, eu já tinha aquilo constituído dentro de mim. E realmente o fato da gente ver injustiças, ver situações que a gente não concorda, isso acaba dando vamos dizer assim, um ânimo, uma vontade maior de querer fazer, de certa forma, justiça. Então, assim, isso acabou dando um incentivo, né? Mas o objetivo mesmo é que eu sempre tive isso em mente, aí isso já foi um sonho, aí fui criando isso em mente já desde de criança, desde pequeno mesmo. Eu quero ser advogado, eu quero, como diz no interior, né? Eu quero ser doutor. Você é de qual cidade? Sou de Santa Maria da Vitória, Bahia. Bahia, Santa Isso. Maria da Vitória. Lá é quantos quilômetros lá da capital? Lá fica quase 1.000 quilômetros. 1.000 quilômetros? Isso. Aí você estudou, saiu de lá, veio estudar. Aí eu vim aqui para Goiânia, né, para estudar. Estudei aqui, formei aqui e moro aqui já tem quase 18 anos já. Bom, entendi. Já sou quase um goiano nato. Já merece aí a chave da cidade, né? Já. Ô Ailton, me fala aqui, você tem quanto tempo assim, de atuação, de formado, atuação? Qual é o ramo hoje que você mais gosta, assim, fala assim, é isso que eu gosto de fazer?
Eu, assim, advogado mesmo, de tirar a carteira da OAB, né? Eu tenho quase 12 anos já de OAB que eu já tenho, né? Mas a prática da atividade da advocacia eu já venho praticando desde o primeiro semestre da faculdade. Por isso que eu já expus aqui no início. Eu sempre já vim focado, sabendo o que eu queria. Então, desde o primeiro semestre, eu já sabia o que eu queria, já sabia que era advocacia. Então, por isso eu já vinha trabalhando com isso, nesse sentido. Então, desde a época da faculdade, eu já fazia parcerias com colegas que já eram advogados e desde então eu já vinha advogando, né? Entendendo como é que funciona o Exatamente. fluxo. Se for contar esse período aí, tem muito mais de 15 anos Entendi. de experiência, né? Então isso aí foi importante hoje para você chegar nessa qualificação que você tem hoje. Tipo assim, eu vou Com vivenciar certeza. isso até antes de formar. Com certeza. Isso contribuiu demais, né? Fez diferencial? Porque isso daí pode ser Fez. assim, uma pessoa que deve estar assistindo a gente agora, é, estudante de direito, fala assim, ó, eu talvez está esperando formar para começar a procurar. Então, sim, você orientaria o cara, fala assim, vamos, É, procura, trabalho nem que seja de graça, mas vai aprender. a minha primeira orientação, que foi uma questão que até eu cheguei a presenciar isso com alguns colegas e vi a frustração na carreira deles, né? É que não tinha uma mentalidade certa do que eles queriam dali para frente, da faculdade para frente. Tava na dúvida se ia advogar ou se ia fazer concurso, que geralmente é a dúvida que muitos estudantes de direito têm, né? No meu caso, não. Eu já entrei focado sabendo que eu iria advogar. Eu iria para esse ramo. E então, assim, eu não desviei, não mudei, segui em frente. Primeiro passo para quem está iniciando, que eu recomendaria é isso. É justamente identificar e definir qual a atuação, se vai querer o curso de direito para concurso ou se vai querer para advocacia. Isso é o primeiro passo, né? E o segundo é seguir em frente e aproveitar todas as oportunidades que aparecerem. Isso é extremamente fundamental. Show de bola. E vem cá, queria saber o seguinte. Hoje, qual a especialidade que você trabalha? O que que você fala assim, esse aqui é o que eu gosto de fazer, esse aqui é o que eu faço, e eu vou continuar fazendo isso aqui, e esse aqui é o melhor que eu faço. Lógico que você deve fazer, tô falando assim, o melhor porque a gente se sente à vontade de fazer. Claro. Qual que é, assim, hoje a sua especialidade? Hoje eu costumo até falar que hoje o meu trabalho eu ajudo empresários, né? Então, assim, qual que é a área que você atua? Eu ajudo empresários. Qual que é o ramo que está ligado ao empresário, à empresa? É o direito empresarial, né? Então, assim, hoje a área que eu mais gosto de atuar, que eu mais atuo no escritório, né? A área que a gente tem um nicho maior dentro do escritório é o direito empresarial, né? E o que a gente mais faz lá é justamente isso, é ajudar o empresário, é O dar um empresário tá precisando de direcionamento. ajuda? Sempre tá. Tá. É raro e muito difícil a gente entrar numa empresa e não ter uma situação onde o empresário tenha a necessidade de um corpo jurídico, né? Então, assim, é nesse ponto que a gente entra. Muitas vezes a gente chega na empresa e o empresário simplesmente, no início ali, fica um pouco resistente e fala, não, mas minha empresa é toda, vou usar um Será que eu termo preciso popular, disso mesmo, né? a minha empresa é toda redonda, não tem nenhum problema. Aí quando a gente vai fazer o levantamento, que é uma das questões dos diferenciais que a gente tem, né, é justamente de fazer um levantamento, fazer um pente fino completo da empresa para saber onde estão as falhas, os pontos que a gente pode mexer. E toda vez que a gente faz esse levantamento, sempre tem alguma situação que está tendo falha, né? Acho que o empresário sempre confunde. Tô certinho com os impostos, minha empresa tá redonda. E não é só isso, né? Não. O buraco é muito mais embaixo, né? Você falou ajudando empresários, né? Hoje, qual foi assim, a coisa mais assim, que você encontra? Você já falou que acha muito problema lá, mas qual assim, fala assim, Bruno, entrar em empresa, 100% delas tem problema, 100% delas. Fala assim, essa aqui tem um problema disso. Hoje, se a gente for pegar uma empresa, vamos colocar aí uma empresa de um porte de médio, né, de médio porte, né, é um dos problemas mais recorrentes, onde a gente acha mais problema, onde a gente tem mais trabalho, tem mais dificuldade para alinhar, é justamente a área trabalhista,
né? A É área mais complicado, né? Isso, a área trabalhista hoje é o tendão de Aquiles de todo empresário. Toda empresa que a gente chega tem algum problema, tem alguma situação que a gente precisa ajustar, precisa orientar, né? Prevenção, né? Exatamente. E hoje a gente trabalha muito com essa parte, com a parte preventiva, né? A Preventivo. gente leva para o empresário, por isso que eu já comecei falando que a gente ajuda o empresário, né? E o fato da gente entrar na situação de forma preventiva, né? Isso já demonstra um zelo de mostrar para ele que a gente está ali para ajudar antes do problema chegar, né? Em vez de ser o advogado apaga-fogo, o advogado bombeiro que só chega lá para resolver um problema, a gente chega antes, né? Evita o problema de acontecer. Ver Então, as possibilidades que pode acontecer. esse é o diferencial que a gente entrega para os nossos clientes, para o empresário que a gente ajuda. Então, assim, hoje o empresário, ele acha que gerar emprego, assinou a carteira, o contador tá fazendo o RH lá, recolhendo, ele acha que aquilo ali é o suficiente. Mas não é muito bem assim. O que que você faz, assim, isso aqui, eu acho que assim, ó, o contrato de trabalho, eu acho que algumas regras internas, você tá falando mais por esse lado, que assim, não é só assinar a carteira, tem vários outros porém que a empresa tem que se prevenir para não correr risco de ou trabalhar. Não que a empresa quer ser ruim com um funcionário. É só também ela agir de forma que a lei pede. Então, assim, que você fala assim? Isso aqui é a primeira coisa. Eu vejo muito problema. Toda empresa que eu entro tem esse tipo de problema e a gente já falou assim que tem aquela engenharia reversa de ver como é que é e tal. Mas ele fala assim: esse aqui é o gargalo, isso aqui acontece sempre. Uma situação que a gente sempre depara, né, principalmente em empresas de médio e pequeno porte, é a situação do empresário ser ali uma espécie de Severino. É o faz tudo. Ele é sempre ali, ele é o comercial, ele é o operacional, ele é o Compras, jurídico, é o contrata. compras, ele faz tudo. E aí onde está o perigo, né? E aí onde está o problema é que muitas vezes o empresário não está atento a isso, né? Que ele quer ser tudo e ao mesmo tempo ele não consegue ser. Isso aí é fato, né? E aí a gente entra justamente nessa situação que é trazer um peso a menos pro empresário. Fazer uma setorização da empresa. O que seria isso? Colocar o jurídico onde é o jurídico, né? Para quem tem formação, para quem tem experiência, né? E colocar setor comercial, setor de compras, cada um com o seu responsável, né? E uma outra questão que a gente depara e tem recorrência muito grande, principalmente de problemas que vai até a justiça, né? Hoje em dia, vamos dizer assim, o medo do empresário, o peso que o empresário hoje tem, na maioria das vezes, chama-se justiça do trabalho, né? Não que a justiça do trabalho é ruim, mas é que alguns pontos, algumas situações que o empresário acaba deixando acontecer na sua empresa, deixa ele em más situações e isso vai para a justiça do trabalho. Pode correr um risco da É empresa um sofrer um risco, problema e exatamente, atrapalhar o negócio dele, né? exatamente. Imagina, já é muito difícil ter lucro, na hora que vai ter o lucro, ele ser subtraído de uma questão trabalhista que ele poderia ter evitado, né? Exatamente. E essas questões trabalhistas, praticamente todas elas, se feito da maneira correta, né? Porque assim, a Justiça do Trabalho hoje ela movimenta e anda muito rápido. A atualização de jurisprudências que são julgados, né? Ela atualiza conforme a demanda, a quantidade de casos vão entrando. Tem muita jurisprudência no Tem meio. muita jurisprudência e essas jurisprudências elas se transformam a cada tempo. De tempos em tempos elas se transformam. Isso não quer dizer que a lei em si ela muda. A lei permanece a mesma, só que a jurisprudência, os julgados, os julgadores, eles têm que adequar, né, aos casos concretos que vão aparecendo. À medida que a população vai evoluindo, vai tendo uma mudança de certos pensamentos, certas situações, eles têm que acompanhar. Então, assim, e quem não está atualizado com isso, se for surpreendido com
possível, né, ação trabalhista, se não tiver com essas questões atualizadas, pode sofrer uma penalidade muito grande, porque na Justiça do Trabalho em si, a gente já tem um certo conhecimento de que ela é bastante tendenciosa para o empregado, né? Tanto que a gente tem um instituto dentro do direito do trabalho que chama ônus da prova, né? Quando o empregado entra com a ação, automaticamente o ônus da prova inverte para a empresa. E isso é muito complicado. Uma Isso veio de empresa. jurisprudência, é isso aí? Isso. Não, isso Então o tem na empresário já própria tá lei. errado. O empresário já começa errado, porque Aí. ele não passa por nada, ele ainda tem que provar que não estava errado. Exatamente. É aí onde a gente orienta o empresário sempre a deixar tudo organizado, tudo muito bem documentado. Porque assim. Ele não sabe a hora que vai ter um processo trabalhista, ele não sabe a hora que ele vai precisar de um documento para poder responder uma ação trabalhista. Então, se ele tem toda a documentação salva, armazenada e construída da maneira correta, dificilmente ele vai ter algum problema com a Justiça do Trabalho. Por quê? Não é que na Justiça do Trabalho o empregador ele sempre perde, não. Hoje a gente tem uma realidade bem diferente que muitas empresas ganham processo trabalhista. Por quê? Porque tem uma estrutura ou uma estruturação de relações de trabalho muito bem feita, né? E o judiciário está aberto a isso. Só que tem que ter algumas questões, algumas particularidades que muitas vezes o empresário não é treinado para isso. E aí é onde a gente recomenda sempre ter uma assessoria jurídica para dar esse suporte, entendeu? Então, assim, isso faz muita diferença. Eu vou até mais adiante. Eu acho que toda empresa tem que ter uma assessoria econômica, administrativa, jurídica, contábil, de recursos humanos, justamente para ela não precisar. O empresário, inclusive, eu até falo que o empresário tem que ficar pronto para empreender, trabalhar pensando no negócio dele. Agora ele vai fazer o financeiro, vai fazer o comercial, vai fazer a contratação, vai fazer um monte de coisa e deixa de fazer o essencial, que é realmente trabalhar no negócio dele. Então é o seguinte, Ailton, que eu queria assim, ó, muito saber, assim, ó, então assim, ó, vou até ler aqui a pergunta, assim, ó, quais os principais erros, isso daqui foi um desenvolvedor que me perguntou, falou assim, ó, quais são os principais erros que os empresários cometem ao constituir uma empresa do ponto de vista empresarial e tributário. Não tem trabalhista, mas assim, quando ele está constituindo a empresa do ponto de vista empresarial, inclui-se tudo, né? Mas também é mais a parte societária, né? O que você fala assim, isso aqui sempre começa errado, isso aqui não tem jeito. Primeiro ponto aí, que é uma situação corriqueira, vamos colocar aí algo em torno de 80% a 90% das empresas que são criadas, que são abertas hoje no Brasil, elas usam um contrato social padrão. Na maioria das vezes, quem faz esse contrato social é o próprio contador, né? E o contador, por melhor que ele seja, por mais que ele tente ajudar, se não tiver um corpo jurídico dentro da contabilidade para fazer ou para dar esse suporte, o contador não vai ter habilidade suficiente para fazer um contrato social, né? E o contrato social, muitas vezes o empresário acha que é só constar ali o sócio, as cotas de cada sócio, como que seria a questão da administração, né? E a integralização do capital e está tudo certo. Só que na verdade não. Na verdade, assim, o que a gente sempre recomenda e manda o empresário quando vai abrir uma empresa, né, fazer é justamente fazer um estudo, fazer um levantamento do que a empresa dele vai oferecer e onde ela quer chegar, né? E quais são, né, as situações que tem dentro da sociedade. Porque, assim, existem várias situações onde o empresário pode ali sofrer penalidades muito severas pela falta de um planejamento, pela falta de um acompanhamento, né? E justamente nesse momento da constituição da empresa, ele é extremamente fundamental. Porque ali tá todas as regras que ele vai colocar. Né? Tem uma coisinha, tipo, que eu lembro aqui em contrato social, mas o que eu acho bem superficial é que, assim, ó, qualquer conduta que não corresponde ao objetivo social da empresa, o sócio pode ser penalizado. Mas fica nisso aí, né?
Mas assim, ó, eu tô chegando um pouquinho mais à frente. Eu já vi muitos contratos social que o empresário não traz a questão assim, ó, eu falecer um sócio, né? Quais as condutas que pode tirar um sócio? Não traz isso, porque, igual você falou, é de forma genérica. Hum, E isso acontece normalmente? acontece. Isso é bem corriqueiro, só que muitas vezes o empresário ele não se atenta a isso, né? Que é a questão da sucessão do sócio. Como que vai ficar? Os herdeiros podem negociar essa cota ou não? Quando o sócio falece, quem que é o responsável por negociar? Ela pode ser vendida para terceiros, né? Eu falo terceiros que não sejam sócios. Tudo isso no contrato social é nele que vai ter que ter essas informações, né? E aí pode ser feito nessa situação mesmo, depois da empresa constituída, né? O ideal é que seja sempre feito na abertura da empresa, mas quando não é feito, a empresa pode fazer um aditivo e pode fazer também um acordo de sócio, né? O acordo de sócio hoje é muito bem utilizado e ele é justamente para fechar esses riscos, fechar essas possibilidades e ter uma sociedade mais saudável, né? Porque assim, qual que é a máxima no direito que a gente utiliza, principalmente quando se trata de contratos, né? Que o contrato social, de certa forma, ele é um contrato. É que esteja tudo previsto ali, desde a situação mais fácil de acontecer até a mais remota, até a mais difícil, né? Se o contrato social traz todas essas informações ali, as chances dos sócios terem dor de cabeça, terem problema, são muito menores. E isso, na maioria das vezes, é a solução mais prática que existe, entendeu? Entendi. Então, assim, ó, o que eu tenho visto também, assim, as empresas que são de sociedade anônima, elas têm um estatuto social. Isso. E as que são de limitada é o contrato social. Eu tenho visto que assim, o estatuto social da sociedade anônima, talvez por ser uma contabilidade mais bem específica, talvez tenha, use uma assessoria jurídica, eles são mais complexos, eles trazem mais questões que poderia acontecer dentro da sociedade. Você acha que isso aí falta um pouco? Isso? Fala assim, ó, vou tentar trazer uma coisa, um fato que pode ser um fato novo, como proteção, uma segurança jurídica para os sócios. Você enxerga isso também? Se, o estatuto social realmente é diferente do capital, do contrato social? Ou não tem muito a ver, assim? Fala assim, realmente não tem diferença. Lógico que não tem diferença. Ambos têm a questão de a empresa, né? Tá constituindo empresa. Mas questões, assim, legais, dentro de cada assim, ó, o papel do sócio, as obrigações deles, os deveres dele e da sociedade. Tem essa diferença? Aí, assim, tem a diferença, mas ela tá ligada ali dentro do contrato social, né? É por isso que a gente chama de acordo de sócio, né? E esse acordo ele vai trazer essas diretrizes, vai trazer informações que é a vontade do sócio, né? Então, assim, a gente tem algumas limitações, tem algumas regras que a própria lei impõe, mas de certa forma ela esses acordos eles são de certa forma livres, né? Para o sócio fazer, ali eles podem limitar a responsabilidade de cada sócio, até onde vai, até onde pode ir, até onde não pode ir, né? A questão sucessória, pegar ali falecimento de um sócio, se os herdeiros podem dispor das cotas para terceiros ou não, né? Ou precisa da aprovação da maioria para poder desfazer ou vender aquelas cotas. Então, assim, tem toda uma situação que a gente tem que trazer isso para poder imaginar isso futuramente, né? Que a gente tem que imaginar o quê? Na constituição da empresa, tá todo mundo de acordo, tá todo mundo beleza, tá todo mundo ok, né? Que tá todo mundo empolgado ali com a nova situação. Mas a gente tem que trazer situações futuras. Se isso chegar a acontecer, como que a gente vai solucionar, vai resolver, né? Então é pensando nisso que a gente sempre foca em fazer um contrato social ou até mesmo um estatuto, né?
da empresa, fazer ele muito bem E detalhado. eu confesso para você, eu já passei problemas societários, tá? Problemas societários eu acho até pesadíssimos que eu não precisava passar, né? Eu acho que assim, muita gente fala que é um casamento, uma sociedade é mais complexo do que um casamento. Porque na Verdade. hora de dividir ali, quem fica com o quê, quem sai de quê, quem que cliente que leva, né? E isso aí é um problema. Como você falou assim, o maior problema hoje é a dissolução da sociedade, né? Com certeza. É até bom você comentar aí da sua experiência, que eu também tive essa experiência. Eu já tive essa experiência com a questão societária, né? E assim, isso foi, de certa forma, bom para o meu crescimento, né? Porque assim, hoje eu consigo ver, né, como que o meu cliente, como que o empresário, ele passa por uma situação dessa porque eu já passei, né? Eu sei como funciona, eu já estive do outro lado. Então, assim, hoje eu sei como é que funciona do lado de cá. Eu sei orientar para que não dê errado, né? Aí eu mesmo falar para você, assim, eu já passei por uma experiência de dissolução de sociedade terrível, né? Foi muito difícil, foi muito sofrido. Eu acho que para todo mundo, né? Eu não queria viver aquilo, lógico que depois eu vi que aquilo ali estava fazendo era um bem para mim, porque na sociedade, uma frase que minha mãe dizia, falava, ó, quem tem sócio tem patrão, né? E não que a pessoa vai deixar, agora eu sou patrão. Não há nada disso. Acaba que você tem responsabilidades ali dentro do contrato, mas eu passei por uma situação que foi muito ruim para mim. Eu achei no início muito ruim, mas depois eu vi que era muito boa. Eu acho que na dissolução da sociedade tem esse ponto de visão, assim, quando o empresário te procura, nossa, estou separando a sociedade, fica o que para quem sai com o cliente, quem fica com o nome empresarial, tem isso. Tem, sempre tem. É até bom você ter tocado na situação de ter passado por isso, que eu também já passei por isso, já tive essa situação, já passei por sociedade que eu também tive essa decepção, essa mesma decepção, né, de ter uma sociedade que houve a dissolução, né? Nesse caso aí, se o contrato social não traz informações claras, informações precisas em relação à dissolução, muitas vezes isso vai gerar uma discussão e uma briga que vai longe, né? Então, assim, é um outro ponto que é importante trazer essa informação no contrato social, é justamente para, nesse momento, quando ele chegar, se ele chegar, né? E para já estar tudo definido, né? Vai ter a dissolução, os clientes ficam para a empresa ou vai com o sócio que está se retirando, né? E aí a gente leva em consideração a questão da apuração dos haveres, né? Que é o valor da cota daquele sócio que está se retirando. Então, assim, tem toda essa situação e pode ser previsto num contrato Tá, social. então assim, ó, eu vou tentar aqui, que talvez a minha dúvida é a dúvida de vários, né? Vamos supor que tem 100 clientes. Nós somos só 50 a 50. A gente vai desfazer a sociedade. Cada empresário que estava nessa sociedade vão dissolver a sociedade, não quer dizer que vai acabar com o CNPJ. Um vai ficar com o CNPJ, outro vai ficar com outro CNPJ. Um vai levar 50 clientes, o outro pode levar 50 clientes. Tá, ele levou 50 clientes, o outro tá com seus 50 clientes, estão felizes porque estão sozinhos agora, cada um na sua. Um pode sondar o cliente do outro, tem esse tipo de bloqueio, que eu acho que muita gente passa por isso. Eu acho que é um problema que todo mundo passa aqui, que já dissolveu a sociedade, é que o outro sócio tá. A gente dividiu os clientes, mas ele não para de ligar para meus clientes. Essa é uma pergunta e uma observação muito boa, né? Porque assim, a gente acaba vendo muito isso, né? Quando os sócios ali desfazem ali a sociedade, né? Um fica com a empresa e o outro vai e abre uma outra empresa e acaba acontecendo isso, que vai aliciar, né? Que chama, aliciar os clientes do outro, né? Tem como fazer isso, tem como colocar uma cláusula de não aliciamento e propõe uma multa, né? Tem como colocar uma cláusula que não, para não acontecer na dissolução, ter uma concorrência,
né? Essa de De um concorrência sócio tem com um o outro. tempo. Esse aí tem um tempo, ó, 2 anos, 3 anos. Essa aí ela é limitada, ela tem um prazo, né? Você tem que estipular um prazo, ela não pode ser de forma eterna, né? Ela tem um prazo ali estipulado. Geralmente o prazo mais razoável que a gente utiliza no direito é 5 anos, né? Aí dentro desses 5 anos, um não pode fazer a concorrência com o outro, né? E isso acontece muito também quando Concorrência, mas assim, é quando um sócio está saindo, ele não vai explorar aquele tipo de atividade, vai fazer isso, outra. exatamente. De não aliciamento Naquele continua no campo. mesmo. Isso, naquela região ali, não vamos colocar assim, uma limitação territorial, onde ele não pode captar clientes, né, daquele mesmo ramo e para não interferir na empresa do outro. Uma situação, na empresa daquele que está ficando, né, uma situação corriqueira que a gente acaba vendo muito é na venda, fusão ou nós vamos dizer assim, na transferência da empresa para um terceiro, para uma outra pessoa. Muitas vezes, eh, o empresário que vende a empresa ali, ele já algumas vezes ele vende pensando em abrir uma outra empresa do mesmo ramo ali próximo ou para captar aqueles clientes que já são conhecidos dele, né? E aí nessa situação, aquele que está comprando, ele pode colocar no contrato ali de compra e venda uma cláusula justamente prevenindo isso aí, que a não concorrência, né, para ele num raio ali, sei lá, de 1 quilômetro na cidade, né, ou naquele bairro, ele colocar uma cláusula onde aquele empresário que vendeu aquela empresa ou aquele comércio para ele não pode abrir um outro comércio do mesmo ramo. Por quê? Ele já entra com uma concorrência bem desleal, porque na região ele já é conhecido. E aí acaba que ele vai ter uma certa tendência de captar ou pegar os clientes daquele que acaba adquirindo aquela empresa. Então, assim, isso acaba gerando a concorrência desleal. E aí, para isso, tem como evitar, tem como prever em contrato. Então, assim, tem que ter uma noção muito grande dessa situação para saber onde e como colocar para não ter esse tipo de problema. Entendi. Esse aí, então, assim, a gente tava falando de trabalhista. Você acha que esse aí é o problema número 1? Sim. Empresarial, problema número 2 dentro da empresa. Isso. E o tributário? O tributário, ele é uma situação que o tributo não dá para você discutir muito, o imposto. De certa forma, não dá para você ficar discutindo se ele é ou se não é. Se está correto ou se não está. É aquela história. Tá ali, tem que pagar e tá tudo ok, né? Beleza. Mas tem algumas situações que aí entra a questão do planejamento tributário. Aí onde está a situação que a gente pode trazer benefício, trazer situações onde o empresário pode ter uma certa vantagem em relação tributária, né? Aí é feito o planejamento. Planejamento é saber se ele pode ser simples, é melhor presumido, se é lucro Isso. real, se pode ter incentivo fiscal, se tem, se não Exatamente. tem, né? Exatamente. Porque assim, hoje em dia o pessoal, a maioria dos empresários de empresas de médio e pequeno porte, eles têm uma certa mentalidade de que manter a empresa no simples, né, que é mais vantajoso. Tem menos gasto, tem menos impostos. Teoricamente, sim. É só mais simples, mas não é A simplificação aí é só porque vem tudo num único imposto. Você paga uma única guia, você paga só isso. é como se fosse um único imposto. A única facilidade seria essa, né? Mas tem empresas que ela tem o capital dela é suficiente para ficar no simples, porém, se ela fizer um planejamento tributário e fizer alguns levantamentos, buscar alguns incentivos para aquele ramo, para aquela área que ela atua, muitas vezes ele ir para um lucro presumido, por exemplo, ele tem muito mais benefício, entendeu? E às vezes, no final das contas, ele pode até pagar menos imposto do que no próprio simples. Acontece, isso aí é possível. Depende muito do ramo que a pessoa trabalha. Por isso que fazer um planejamento tributário antes de começar a atuar ali naquele ramo é muito importante, né? E eu até digo mais, assim, importadoras, transportadoras, indústrias, e-commerce. Não, até que o e-commerce não é muito assim, mas o e-commerce ele tá
é escalável, acaba que a empresa ultrapassa o teto ali do Simples Nacional. Todos esses ramos, eles têm incentivos fiscais. Então, as empresas, assim, ó, eu mesmo, todas as comparações que eu fiz, lucro presumido com incentivo fiscal versus empresa no Simples, as empresas de lucro presumido com incentivo fiscal saíram na frente. Na frente, assim, foram mais econômicas na hora de recolher o tributo. Então, acho que é isso que você está querendo dizer. Assim, ó, tem muita empresa que precisa fazer o seu estudo tributário, que nem sempre, nem tudo é a questão do Simples, né? A questão do Simples, ele também não transfere crédito. Esse é um outro problema, assim, ele é só mais simples e bom para o contador. Isso. Muita gente fala. Mas acaba que isso vai estourar o limite do Simples. Abre outra do Simples. Nome do filho. Vai abrir outra no Simples. Aí vai. Nome do cunhado. E aí a pessoa nunca fica grande, né? E fica no teto limite do Simples e nunca fica grande. Como diz, fica fatiando ali, né? Fica partilhando ali por várias empresas, né? E assim, hoje, se a gente for pegar o Simples, ela tem uma certa vantagem em relação às outras, isso aí não muda tanto em relação a empregados, né? O Simples, ele é mais simples, ele é menos taxado em relação a isso. A folha, né? Isso, folha de pagamento. Né? Tanto tem muitas empresas que o próprio contador sugere, né? Que muda o seu regime, vai, por exemplo, o presumido, que geralmente é o mais usado, né? Vai para o presumido e aí abre 2 CNPJs. E aí um fica com a empresa do Simples, só para gerir colaboradores, né? Empregados, que a carga tributária ali é menor, né? E deixa a empresa do lucro presumido, né? A empresa o outro CNPJ só para gerir a questão de compras, de venda, da comercialização do produto em si. Isso acontece bastante. É legal, não tem problema nenhum, né? Mas vai, todo jeito tem que ver se isso compensa. Se não tem um incentivo fiscal, se o incentivo fiscal na soma das duas empresas do que vai pagar de imposto, se isso não se torna maior, né? Muitas vezes a gente já fez estudo, já fez o planejamento e empresas que tinham essa modalidade de constituição, ter duas empresas, chegou a um certo ponto que manter tudo no único CNPJ era muito mais vantajoso por conta dos benefícios, né? Então, assim, tem que ter um levantamento. Nem sempre o que aparenta ser mais fácil ali para o contador, no geral, é o melhor para a empresa, né? Isso é falta do empresário fazer um planejamento tributário. Exatamente. Fazer um planejamento tributário. Assim, estatisticamente, 10 empresários que te procuram, quantos são trabalhista, quantos são empresarial, quantos são tributário, que você vê que, assim, eu queria até saber também dessa estatística, assim, quantos, antes de fazer qualquer coisa, abrir o próprio negócio, fizeram isso, tomaram essas tratativas antes? Sendo bem sincero, quando o empresário chega até o nosso escritório, geralmente a empresa já está andando. É muito raro, eu tive assim pouquíssimos casos de empresário que procurou antes de abrir, né? Muitas vezes esse empresário que vai constituir a nova empresa e nos procura é porque ele já tinha outra empresa, já passou por uma situação, já passou por um problema e aí agora veio e procurou a gente antes de constituir uma nova empresa. É raro. É raro. É raro. Bastante raro. Geralmente o cara já vai ali, já constitui e aí no meio do caminho é que ele vai atrás do advogado para acompanhar, para fazer toda essa situação. E assim, é o caminho inverso, né? O certo seria fazer isso antes, né? E voltando à primeira pergunta que você fez, dos 10 clientes que procuram, quantos são trabalhistas, que têm problemas trabalhistas, quantos são que têm problemas ou situações societárias e quantos são tributários. Ou quantos tem tudo isso, né? Na verdade, todos estão envolvidos ali, estão juntos, né? Vamos dizer assim, andam juntos. Mas a questão trabalhista, ela é disparada na frente de todas essas aí, né? A questão societária, a gente vê muito em empresas que
tem ali 2, 3 sócios e tem aquela situação do sócio de serviço, né? Do sócio que está ali, que o capital, ele não colocou o capital, ele só colocou o serviço. Então, assim, essa modalidade de sociedade, geralmente ela tende a ter mais problemas em relação à parte societária, né? Porque assim, sempre vai, nesse tipo de sociedade, sempre vai ter um certo desconforto entre um e outro, que um aplicou capital, o outro está aplicando serviço, que é o sócio de capital e o sócio de serviço. Então, assim, uma hora ou outra sempre vai estar questionando o outro. E a questão tributária, hoje a gente tem tido muito é, a procura em relação a execuções fiscais, né? Algumas empresas têm a execução fiscal e a gente busca fazer ali a defesa, fazer ali um levantamento para saber o que pode diminuir ou às vezes até amenizar ali em relação àquela execução fiscal. E também tem a questão da recuperação de impostos, né? Essa aí já tem que ser feito um levantamento Se é a empresa que pagou a mais. mais e não Isso, sabia que podia, geralmente é porque paga, não precisa ter PIS e COFINS, isso. alguma coisa Geralmente assim. Tá? peca pelo excesso, né? Exato, né? Vamos dizer Paga assim, é mais, né? melhor pagar mais do que menos. Exato, Muitas vezes é assim. E aí, como não tem o conhecimento, ou às vezes não tem acesso a algumas portarias, algumas regras, algumas leis que dá uma folga nesse sentido, aí é melhor fazer o geral básico do que tentar entrar nessas regras. E aí nessas regras é onde a gente consegue de forma legal, né? De forma que não traz problemas para o empresário, né? Porque isso aí tem muitas empresas, muitos escritórios, vou até pontuar assim, que fazem esse tipo de trabalho, de recuperação, porém nem todas, né, são dentro do que é previsto. Muitas vezes isso acaba gerando um certo problema para o empresário, né? Hoje está bem menos do que alguns anos atrás, porque hoje é tudo formatizado, então acaba que tem menos chance, mas muitas vezes acontece. Por isso que a gente sempre orienta e alerta o empresário quando vê uma oferta muito boa, desconfiar. desconfiar, né? Exato, porque fala, recupera 100% dos impostos Não, pagos. é muito Tem um difícil. ramo que acho que é supermercados, distribuidoras, Isso, que são os produtos monofásicos que são que mais tem, têm direito de exatamente. recuperar os Que impostos. muitas vezes ele já vem tributado ali da fonte e aí acaba que na revenda ali, ou quando o empresário pega, ele tributa novamente, né? E aí você tem uma bitributação que a gente chama. E essa bitributação você pode pedir a recuperação dessa segunda parte que você pagou a mais, né? E muitos empresários não têm esse conhecimento, que é supermercado, farmácias tem também, né? Distribuidoras, ferragistas, todas elas têm. Entendi. Então é o seguinte, hoje a pessoa que está desses ramos aí, ela consegue recuperar de que forma os impostos? Ela consegue recuperar assim, vira crédito para bater nos impostos futuros ou ela consegue recuperar o dinheiro mesmo depositado, Pix na conta? Aí, assim, depende muito de como está a situação da empresa e até do valor, né? A gente depende muito disso. Se for um valor baixo e a empresa não tiver nenhum débito junto à Cefaz, né? Se for um crédito estadual, vou colocar um crédito estadual. Se não tiver nenhuma pendência, nenhum imposto a ser pagado, nenhuma multa, vamos dizer assim, nenhuma pendência junto à receita, esse valor ele pode sacar, né? Ou pode gerar um crédito e ele utilizar esse crédito até para bater para outras empresas, que a gente vê muito isso no dia a dia no mercado, né? Empresas que têm um crédito, eles vendem aquele crédito para poder abater em dívida de outras empresas. Então, assim, tem várias modalidades. Tanto o saque do valor, né? Aí tem que obedecer algumas regras que a Cefaz ela não devolve de maneira aleatória, tem as regras específicas, tem a formalidade própria, né, para poder conseguir isso aí. Como também pode gerar o crédito, ou então abater, né? Quando tem já algum débito, alguma pendência junto à Cefaz, o abatimento ele vem praticamente automático.
Então, assim, eles já abatem ali o que aquela empresa tem de débito junto à Cefaz e ali automaticamente já abate o que sobrar, ele passa a receber. Se não sobrar, aí Então já pode 100%. recuperar o Pix na conta do Isso. governo. Ó, Seria ótimo isso, hein? isso aí é uma Mas, coisa boa, que é, poucos empresários também sabem. beleza. Agora é o seguinte, uma coisa que eu vi que tem muito problema hoje no mercado, os contratos de prestação de serviço. Que, assim, ó, você também faz esse tipo de trabalho? Eu tô falando contratos de prestação de serviço porque tem formas de você se proteger também na prestação de serviço ou na compra de alguma coisa, aquele contrato. O que você tem observado hoje, assim, de problemas nesse tipo de contrato que pode ser sanados, né, com uma assessoria jurídica? Assim, muito boa a sua observação, principalmente porque, assim, a gente já tem uma certa experiência, eu particularmente tenho uma certa vivência com contratos, né? E de modéstia à parte, eu sou muito detalhista em relação a contratos, né? Porque além de ser algo que eu gosto muito de mexer, o que são contratos, é algo que eu tenho, assim, uma vivência muito boa, né? Então, assim, eu posso trazer aqui para vocês e falar com toda certeza que um contrato bem elaborado, bem redigido, um contrato bem estruturado, ele te traz aí uma segurança e evita muitos problemas, né? E além disso, esse mesmo contrato ele pode trazer até economia, né? Então, assim, tem várias informações, várias situações no contrato que pode, além de trazer menos problema ou não trazer nenhum problema, né, dependendo da situação, ele pode te dar também alguma economia, né? Então, assim, o contrato ele tem que ser muito bem detalhado. Não adianta você ir ali pegar um contrato do Google, Ctrl+C, Ctrl+V, que ele não vai funcionar, né? Tem O cada con- tipo de negócio, cada Exatamente. coisa tem sua particularidade. Se não for algo personalizado para aquilo que você precisa, geralmente você vai ter ali a solução de um prestador, você vai ter uma solução para outro prestador. E nem sempre vai funcionar para os dois, né? Eu até tenho um exemplo dentro do escritório que a gente teve uma situação bem parecida, né? Foi a situação de um cliente que ele adquiriu móveis planejados, né? E aí, assim, esses móveis planejados, o cliente, o cliente não, o prestador, ele não pagou, né? E aí, assim, a gente acabou, nesse eu não tinha ainda a Assessoria. assessoria com eles. Então, assim, eles demoraram muito tempo, demorou aí, acho que algo em torno de 3 anos para poder ter uma decisão e receber o parcial, né? E aí essa mesma empresa, depois que a gente entrou, eles já tiveram uma outra situação muito semelhante, só que de produtos diferentes, onde nós fizemos o contrato, redigimos aquele contrato, e aí, assim, veio a questão da inadimplência daquele prestador, só que a gente conseguiu solucionar isso em menos de 8 meses, de forma extrajudicial, entendeu? Isso tudo por conta de previsão do contrato. Então, extrajudicial é melhor do que o judicial e ainda foi mais rápido. A vantagem do extrajudicial é porque é o seguinte, além dele ser mais barato, né, ter um custo menor, né, ele não fica exposto à decisão de um juiz que não sabe como que a situação aconteceu, da forma que aconteceu, né? O que levou a chegar naquele ponto, ele vai ali ouvir o que uma das partes fala e o que a outra parte fala, ele vai formar o convencimento dele e aí fica aquela questão da informação de leilão, né? Vamos colocar assim. Jogar ali e arriscar a sorte para ver o que o juiz vai entender. E aí, será que o juiz vai entender do jeito que Que eu penso realmente deve, né? ou do jeito a outra parte vai entender? Então, assim, ao invés de esperar chegar nesse ponto, no extrajudicial a gente consegue solucionar, né, de maneira eficaz, né? Hoje a gente consegue solucionar no extrajudicial
com a mesma eficácia do judicial, né? E consegue também fazer com que aquele acordo, aquela situação que foi solucionada ali, ela tenha os mesmos efeitos, né? Isso é uma ação de cobrança? Como que é assim? Qual que é mais, assim, tem ação de cobrança e Execução e ação monitória. qual que é a diferença delas ali? Só para o pessoal entender. A diferença consiste basicamente no prazo de duração, né, e a forma dela em si. E esse A que durou 3 anos, ele foi ação de cobrança ação de foi cobrança. feita através de ação de cobrança, né? Esse que a gente demorou 6 meses aí, a gente fez através de protesto, não teve especificamente uma ação, mas trazendo ela para uma ação de execução ou monitória, a gente está dentro de uma regra, né, que a própria lei, o próprio Código de Processo Civil traz, que é vamos dizer assim, o andamento dela é muito mais rápido, muito mais célere, muito mais eficaz. Por quê? Na ação de cobrança você vai ter ali uma busca de informações, de comprovação, vai ouvir todas as partes para o juiz chegar no convencimento de dar uma sentença. Isso aí hoje a gente levando até por pesquisa que a gente sempre tem feito do judiciário, isso está levando em média aí 1 ano e meio a 3 anos para ter essa decisão, né? E se a gente for pegar a monitória e a execução, que são ações que o nome é diferente, porém o rito, né, que a gente chama do rito, que é o procedimento dela, é bem parecido. As duas são bem parecidas. A diferença é que uma é com base em título executivo, né, que aí o título executivo ele é taxativo na lei. A lei fala, ó, o título executivo é esse, né? E já a ação monitória não, a ação monitória ela necessariamente ela não é um título, não tem um título de cobrança. Pode ser um título, né, prescrito, por exemplo, um cheque. O cheque hoje a força executiva dele acaba com 6 meses, né? Perdeu a força executiva, qual que é a ação ideal para o cheque? Seria uma ação monitória, que aí ela tem os mesmos efeitos da execução, porém é uma ação monitória, muda o nome. Aí qual que é a parte boa dessas duas ações? Que ela, quando ela intima o devedor, ela intima o devedor para pagar já em 3 dias. Ou seja, aquele prazo de 1 ano e meio a 3 anos para ter uma sentença, você reduz ele para 3 dias. Entendeu? Então, assim, é bem diferente, é totalmente mais sério, mais rápido. E se o devedor não pagar, daquela decisão ali já vai em busca dos bens de penhora, né? Entendi. E aí tem uma outra situação que eu sempre gosto de trazer, de comentar em relação aos contratos, né? Por isso que o contrato tem que ser muito bem detalhado, que é o fato de a O gente contrato é o título executivo. não Não. necessariamente. É esse ponto que eu vou trazer aqui agora. O contrato, se ele feito da maneira correta, se ele for bem elaborado, for bem constituído, você consegue fazer com que aquele contrato, um contrato simples, um contrato que você faz aqui de prestação de serviço, como se você tiver o hábito de fazer um contrato para o rapaz trocar uma lâmpada, né? Aquilo ali é um contrato de prestação de serviço. Ele pode ser um título executivo, né, seguindo as regras. E ao mesmo tempo você pode fazer o mesmo contrato e ele não ser um título executivo, ele ser apenas um contrato comum, né? Qual que é a diferença deles? A lei especifica algumas regras que o contrato, né? Ali para ele ser um título executivo, ele precisa ter assinatura de testemunha, precisa ter a estrutura bem elaborada, específica. Já o contrato que não é um título executivo, né? Ele não tem assinatura de testemunha, ele é bem aquele contrato que a gente vê muito. Simplão. Isso, só a assinatura do contratante contratado e pronto, né? Então, assim, esse detalhezinho, eu já tive também situações no escritório que isso fez uma diferença tremenda, né, do cliente, porque assim, ele precisava receber um débito por conta de inadimplência, né, de serviço prestado, e aí, se ele não tivesse a formalidade, a formalidade correta do contrato, ele teria que entrar com ação de cobrança, né? Que é Que é essa de, demorada. de 1 ano e meio a 3 anos em média, né? Aí, como ele tinha essa formalidade, ele teve aí a ação de execução, né?
E aí ele conseguiu receber com pouco tempo. Entendi. Ele conseguiu receber, ele passou por alguma câmara de arbitragem, alguma mediação? Você falou que foi extrajudicial. Um foi judicial e o outro foi extrajudicial. O judicial é mais caro, o extrajudicial é mais em conta para a empresa. Mas, assim, eles passam por mediação? Como é que são essas câmaras de mediação? Como que é essa arbitragem? Como que pode ser feito para a empresa entrar com esse tipo de processo? Assim, as câmeras de arbitragem, que a gente chama aqui de corte de conciliação e arbitragem, né? Goiânia, vou falar que onde a gente está, Goiânia tem bastante, né? Tem, salvo engano, 9 cortes, né? Aí cada uma é direcionada para um certo ramo, né? De profissional. Bancário, tem... Isso, imobiliário, aí médico, daqui tem, é bem dividido, né? E aí, assim, a vantagem da corte, né? Ou chamar de corte de conciliação e arbitragem, a vantagem dela é que ela vai na sentença, ou às vezes mesmo no acordo que é fechado ali na corte, aquela sentença, ela se torna automaticamente um título executivo. Ela tem validade jurídica Isso, ela tem validade jurídica. E aí, assim, aquela sentença ela pode ser executada a qualquer momento. Não cumpriu, ela pode ser executada no judiciário, né? Então, assim, tem essa vantagem, é mais barato, né? Gera uma economia, né? E é uma opção que a gente tem de não utilizar o judiciário. Por que que, assim, hoje o meu escritório busca muito fugir ou sair um pouco do judicial, né? Da parte judicial, da judicialização que a gente fala. Porque, assim, o judiciário hoje, além de estar muito caro para a gente utilizar, para a gente ter ali um suporte do judiciário, hoje é muito caro. As custas é cara, para você movimentar o processo é muito caro, né? E na boa parte das vezes, principalmente agora, né, nos últimos anos que a gente teve aí, principalmente em relação às decisões, a gente não tem tido decisões que são bem de acordo com o que prevê a lei. Hoje o judiciário está tendo uma evolução onde os juízes estão julgando conforme o entendimento dele. Lógico que ele segue ali um parâmetro de jurisprudências e de algumas leis, algumas situações que estão de acordo com aquele vai pela posicionamento dele. interpretação dele ali. E isso aí, assim, o que a gente sempre fala pro empresário? Você vai deixar seu negócio à mercê de uma decisão de um juiz que não sabe o que acontece dentro da sua empresa, o que você teve que gastar, o que teve que ralar para chegar onde você está, ou você prefere aqui numa negociação extrajudicial resolver a situação, né? Tem a mesma eficácia ali, a gente consegue fazer com que tudo se torne bastante eficaz e ao mesmo tempo você vai ter um gasto muito menor, né? Lógico que tem as Mais negociações, rápido e tudo mais. exatamente, e lógico que tem as negociações, tem vários fatores que tem que levar em consideração, mas ao mesmo tempo você tem uma economia, né? E não fica dependendo de um terceiro, um juiz, né? O Estado, vamos dizer assim, para te dar, para entregar o que ele acha que seria o seu direito, né? E ali não, ali você já resolve de imediato, direto ao ponto. É isso aqui ou é aquilo, vamos fazer assim ou diferente. Então, assim, hoje o extrajudicial, a conciliação, o diálogo, antes de chegar no judiciário, ele tem seu lugar, né? Entendi. Uma pergunta aqui que fica assim, até... existem várias startups, negócios, empresas que têm aquelas plataformas de assinatura. Hoje, a questão jurídica sobre elas, assim, se é aceito ou não, elas são aceitas? Não estou falando aqui, assim, porque tem como você assinar pelo certificado digital, tem como você assinar pelo Gov, né? Quem tem assinatura do Gov consegue assinar documentos. Os próprios cartórios, né? Só que você tem que estar presencialmente, cadastrar, registrar a firma e tudo mais. E essas plataformas, essas assinaturas de plataforma, elas são aceitas hoje?
questão assim, de contratos de prestação de serviço, de compra e venda, hoje elas são aceitas normalmente, e o mercado já está difundido isso. Sim, sim, tem plataformas, não são todas, né? Deixar bem específico aqui que não são todas as plataformas que são aceitas. Quais são as plataformas hoje que o judiciário aceita e elas não são contestáveis, vamos dizer assim, né? Plataformas onde aqueles assinadores ou aquele certificado, ele tenha registro no ICP, né? Que é o Instituto Brasileiro que regulamenta essas assinaturas. Se aquele registro, se aquela assinatura não tiver, né, vamos dizer assim, No banco de dados lá do... isso, se não tiver ali o cadastro do ICP, automaticamente aquela assinatura pode ser contestada, né? Hoje são poucos aplicativos, poucos softwares, né, que trabalham com assinatura que tem esse registro, né? Porque ele não é um registro simples de ter, mas ao mesmo tempo ele tem ali uma autenticidade que ele serve para qualquer situação. Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação a isso aí. E uma situação que eu vejo bastante é em contratos. Eu vejo muito contratos que é assinado, uma parte assina de forma digital e a outra parte assina de forma escrita, vamos dizer assim, presencial, física, né? Isso aí a lei não autoriza. Não autoriza. Não. Tem que ser uma ou outra. Ou você faz tudo de um jeito ou você faz tudo de outro jeito, né? Hoje, vamos dizer assim, a modalidade, a espécie de contrato, ela não aceita a modalidade de assinatura híbrida, que é a assinatura de forma digital e física, né? Então, assim, hoje a lei ela não autoriza esse tipo de assinatura. Por quê? Nessas duas situações, como não foi feito pelo mesmo aplicativo ou pelo mesmo software que tem essa informação, a chance de ter alguma fraude na assinatura, algum desvio de alguma situação ali é muito grande. Então, assim, o judiciário nesse ponto ele foi muito atento e não tem aceitado. É até uma orientação, uma situação, um alerta que eu faço para quem tem o costume de assinar contrato dessa forma, né? Não é legal e futuramente, se questionar, não vai para frente. Foi até bom entrar nesse assunto de startup, que assim, muita gente foi uma febre, né? E na verdade, startup é um negócio, mas é um negócio que junta a ideia de um, junta a ideia do outro, aí entra o investidor. E aí eu já ouvi casos, né? Tem muitos casos aí que as pessoas não se protegeram com o seu capital intelectual e o investidor foi e levou o negócio para ele, né? Quando dá certo, leva. É bom, né? É Quando bom. dá certo é bom. Quando dá certo é bom. Quando dá errado, o investidor sai, é um negócio que não deu certo e pronto. Isso tem muito a ver também com o direito empresarial, mas só que é voltado para startup. Como é que você está vendo hoje, assim, ó, as empresas, quem está começando no seu negócio, quem está com uma ideia de negócio, geralmente acho que são negócios digitais, voltados para o digital. Como que você enxerga, assim, esse tipo assim, ó, de necessidade que essas empresas têm? E essas pessoas que estão começando, elas são geralmente muito novas. Ela começa uma ideia de negócio, tá dando certo, já fiz a minha primeira venda, que é negócio de MVP, fiz a minha primeira venda, validei o negócio. Agora eu consigo escalar, vamos ver se eu consigo escalar, e agora eu vou ver se eu consigo investidor. Quais os tipos de contratos que esse pessoal que está nesse tipo de negócio pode fazer? Vamos lá. Primeiro ponto, antes de chegar no contrato, a gente tem que pensar o seguinte: aquele empresário que monta ou constitui uma startup, ele está criando, está gerando algo novo. Na maioria delas é uma invenção, é algo que aquele empresário, ele mesmo, com as ideias dele, construiu, Uma né? tecnologia, tem uma tecnologia Isso. por trás. Ele teve um esforço, teve uma questão intelectual muito grande para chegar naquilo. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto antes de chegar na parte de contratos, é ele pegar justamente essa ideia,
essa invenção, essa criação, e hoje a gente tem, né, a questão da propriedade intelectual, né? O que que é isso, né? Às vezes a gente vê propriedade intelectual, o que que é isso? Ela vai justamente resguardar, né, essa invenção, essa criação que aquele empresário teve, justamente para ele, num certo momento, poder defender ou poder, vamos dizer assim, Ter ir. direito sobre aquilo. Isso, é o direito dele de poder defender, poder questionar, poder até responsabilizar quem estiver utilizando sem o consentimento dele, né? Como que é feito isso aí? Isso aí é feito através do registro daquela invenção, daquela invento que ele teve, daquela questão que ele criou, né? Da situação que ele criou, e levar no registro do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né? Para que ele serve? Ele serve justamente para dar essa garantia, entendeu? Aí ele fazendo esse registro é o primeiro ponto que ele vai se É, resguardar. então, se o cara escreveu um código, escreveu um programa, alguma coisa, ele pode registrar no INPE. Então, o INPE não é só marca, não é só livro. Não, Tudo isso são invenções. Isso aí são todas, inclusive, Englo- são capital intelectual, né? E isso engloba toda a parte da propriedade intelectual, né? Por isso que fala propriedade intelectual é o termo geral, né? Dentro da propriedade intelectual está toda a situação, que é marca, que é invenção, música, né? O músico hoje Música. ele registra ali aquela música no INPI, né? Vamos colocar aí, quem cria um software vai lá, tem que fazer esse registro, né? Porque assim, esse registro, né, da invenção ali, principalmente para quem está nas startups, ele é extremamente importante porque, assim, ele não é rápido, não é assim, você não consegue do dia para a noite, não consegue ele com 1 ano, 2 anos, ele é um pouco mais demorado. E ele é totalmente administrativo, né? Ele não precisa judicializar, é um processo administrativo, um processo feito. Hoje tem boa parte dele já está digital, né? E ele tem que fazer esse processo. Aí dentro desse processo tem toda uma pesquisa que o INPI faz para ver se já não tem aquilo Alguma ali coisa semelhante. registrado, exatamente. E aí assim, ele tem que passar por esse processo e ter esse registro. Isso já é uma questão que ele vai prevenir no contrato. Isso aí já vai entregar para ele uma certa segurança para ele não perder aquela invenção que ele teve, né? E aí, partindo para o contrato, ele pode colocar no contrato, isso aí depende muito da situação, depende muito da análise do que ele está entregando, do que ele quer entregar, do que ele quer resguardar, né? E por isso que o contrato a gente tem que fazer sempre personalizado, não dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E aí, dependendo do que ele quer resguardar ali, ele faz um contrato voltado para aquilo e uma forma dele ter a eficácia, né, ou ter o objetivo dele, no caso desse contrato, ter alguma penalidade, alguma situação, é aplicar multa, né? Hoje em dia os contratos a gente pode aplicar multas, ela não tem um certo limite, né? Tem ali uma questão da razoabilidade, não pega um contrato aí de R$ 1.000 e coloca uma multa de 1 milhão. Aí você sai um pouco Sai da desequilibrado. razoabilidade, isso aí dá um desequilíbrio, mas você pode aplicar a multa, de certa forma, a seu critério, né? Lógico, tem que obedecer essa... Estabelecer valores. Ah, Isso, você quer que eu saia da sociedade, o capital intelectual é meu, então isso, me paga exatamente. X aqui e você pode explorar esse negócio, mas eu também posso vender. Também tem. Isso, as startups tem, têm muito isso aí, né? tem- Então tem- pode ser feito dessa forma. entendi. Isso aí já é um modelo de negócio que tem capital intelectual. Isso. Mas tem muita gente também que abre um negócio, chama um amigo, chama um parente, fala: olha, eu sou um investidor e você toma conta. Você já deve ter passado por uns desses aí. E não fazem contrato, não coloca a pessoa no contrato social, a pessoa, o negócio não vai para frente, e a pessoa que estava ali para cuidar, já vi vários casos assim, que era para cuidar do negócio, saiu, o problema não é meu, e o problema fica com o investidor. O que hoje o investidor ou essas pessoas que vão prestar esse tipo de negócio, assim, tem um contrato que chama partnership, ou pode ser até dentro do contrato social, o que você
poderia assessorar essas pessoas que têm um investidor que quer chamar pessoas, ou essas pessoas que estão chegando para fazer esse tipo de auxílio, ou de sociedade, ou tocar uma sociedade? Isso aí é uma situação bem específica que a gente não vê muito no dia a dia, mas como que seria, né? Até uma instrução, uma recomendação que a gente faz é deixar tudo muito bem claro. Isso aí, assim, Por toda. escrito. Por Isso, escrito. escrito, sempre escrito. Quando eu falo de clareza, é escrito, né? Esse negócio de só conversa aqui, isso aí não funciona pro direito, não. Né? Isso aí, na maioria das vezes, quando você coloca dessa forma para utilizar no direito, não dá certo. Porque aí fica aquela história, é minha palavra contra a sua. E aí? Como que a gente consegue definir? E tentar fazer isso antes de começar, porque Com depois certeza. que o trem tá andando, Com as certeza. coisas não vão ser assim, né? Exatamente. Então, assim, deixar muito bem definido limites, né? No caso de má administração daquela pessoa que está gerindo o negócio, até onde vai a responsabilidade dela? Isso tem que ficar muito bem definido. No contrato social pode colocar lá que a pessoa é administradora, mas não sócia. Pode. Seria uma O coisa. sócio pode ser terceiro. Para quem quer formalizar uma empresa e colocar isso, pode, né? Pode Ou ser. e o contrato de partnership, aquela assim, de participação. O participação ele entra no resultado total, só no lucro. Como é que funciona assim? Hoje você vê isso, acontece. Startup faz muito isso, né? Fala, vou chamar pessoas para trabalhar aqui, deu certo, todo mundo vai para frente. Isso. Aí, nesse caso aí, é o risco. Aquele investidor que está entrando, ele tem um risco. Né? Ele tem que entender que ele está entrando num negócio, né? Que ele não é dono, mas ele está investindo, ele está aplicando. E automaticamente ele está assumindo o risco daquele negócio. Ele pode tanto dar milhares de lucro, como pode dar também prejuízo, né? E ele não ter aquele lucro que ele almejava, né? Isso aí a gente tem muitos casos hoje que a gente vê essa situação. Mas o que seria o recomendado? Qual que seria a situação? Aquele que está investindo, fazer um levantamento, verificar a forma de gestão daquela empresa, todo esse levantamento. Onde vai ser aplicado o dinheiro, né? Se aquele, vamos dizer assim, aquele produto que ele está aplicando, né, seja serviço ou um produto mesmo em si, se aquele produto ele tem, né, a longo prazo, se ele tem solidez, se ele tem condições de trazer lucro, né? Isso é muito importante. Hoje a gente consegue ter esses levantamentos, essas informações. E um ponto também importante é saber quem que está à frente ou a administração daquela empresa, né? Porque assim... A responsabilidade dela, tudo, né? E porque, como que funciona? Se por acaso a empresa deu errado, quebrou, faliu, né? Vamos dizer assim. Aquele investidor, aquela pessoa que aplicou, ela vai junto. Isso aí a gente vê muito na questão da bolsa, né? Investidores de bolsa que ele não sabe nem quem é o dono, não sabe nem quem é, não sabe de nada, simplesmente aplica ali pela questão das ações, da transação. E às vezes quando aquela ação, a gente viu agora recente Americanas, né? Aquela situação Não foi boa. que teve aquele prejuízo todo, mas assim, muitos investidores uma fraude, tiveram. inclusive, contábil, né? Exatamente. Acho que foi uma fraude, não posso nem falar fraude, porque talvez eu não li o processo, eu não tenho acesso. Não tem. Mas foi uma falha contábil ali, ou... eles tentam desviar a situação, mas é uma falha humana. Teve a falha humana. Então, assim, uma situação, um exemplo como esse, né? A gente tem um exemplo desse. É uma empresa que você olha assim e fala, não, a empresa perfeita, tem muito investidor, uma empresa grande, né? Tem um capital muito bom. Aí, de repente, aparece uma situação dessa. A empresa que está na bolsa, ela tem que ter algumas regras. Exatamente, são regras específicas. Então, assim, todo investidor tem esse risco. E ele tem que estar ciente disso. Ele tem que estar ciente de onde ele está entrando. Isso é o mais importante, né? E lógico, aquele que tem o negócio tem que estar ciente do que ele pode oferecer e como que ele vai oferecer. E uma forma de ter essa situação, de ter essa confiabilidade,
o contrato ajuda bastante nisso aí. Um contrato bem elaborado. Aí, ó, a conversa tá assim muito boa. Acho que muita gente pegou aí muita ideia. Muito empresário, acho que deve estar em várias situações que a gente passou aqui, deve estar em algumas situações semelhantes. Mas assim, hoje, em resumo, quais são assim, os principais benefícios de uma assessoria jurídica hoje para a empresa e eu vou falar assim, ó, para a empresa e para o empresário, porque a gente também tem que separar aí a pessoa física da pessoa jurídica para ela também conduzir aí a empresa da melhor forma que ela acha ali. Qual é o maior benefício, assim, no geral? Se a gente for pensar hoje, né, justamente voltando num ponto que a gente tocou lá atrás, que hoje o empresário, a maioria dos empresários hoje, ele é o Severino da empresa. Ele é o faz tudo, né? Se a gente for pensar nessa situação e pensar e analisar e receber vamos dizer assim, uma proposta ou uma assessoria jurídica como algo que vai somar para a empresa dele, por que que eu falo que algo que vai somar? Porque assim, a gente tem dados, tem informações que depois a gente pode até compartilhar com os telespectadores, com quem tá nos assistindo. Nosso público aí. Isso, a gente pode compartilhar esses dados depois, que são dados reais de que empresas que têm uma assessoria, que têm um acompanhamento jurídico, tem um corpo jurídico próprio, né? Elas têm uma solidez, têm vamos dizer assim, uma segurança muito maior, tanto jurídica, segurança de negócios, né? Quando você vai tratar com empresa, isso aí eu vejo no dia a dia com os nossos clientes lá, que são empresas. Quando a empresa vai fechar um contrato, ela fala, ó, vou passar para minha assessoria para eles te passar as informações. Isso traz uma credibilidade que você nem imagina, né? É uma credibilidade muito grande Então, para quando a você empresa. fala assim, vou lá conversar com a empresa, o dono atende, não é legal. Precisar de uma assessoria jurídica. Então, Exatamente. quando você vai lá e o assessor jurídico ou a assessoria jurídica dele atende, você fala, realmente agora aqui é diferente. Por isso que até o perfil da empresa com relacionamento com o cliente é diferente. Com certeza. Isso aí traz uma credibilidade sem tamanho, né? É igual você chega. Hoje em dia a gente vê muito em multinacionais, empresas maiores, a gente vê muito isso, né? Sempre quando vai fechar um contrato é de jurídico para jurídico. E aí depois que chega na reunião que vai de diretoria ou de diretores para diretores, né? E aí assim, um ponto que a gente tem na assessoria é justamente mostrar para o cliente, né, mostrar para o empresário a questão cultural. Né? Isso aí é uma questão que a gente. Quebrar isso, né? A Isso, a cultural gente. de não ter um advogado na empresa. Exatamente, a gente bate muito nessa tecla, porque a cultura hoje vou falar do brasileiro, porque a gente conhece pouco as outras culturas, mas a cultura do brasileiro hoje, principalmente voltado para o empresário, é de que o advogado ele é o bombeiro, ele é o apaga-fogo, né? E aí onde mora o perigo, onde mora a situação, onde a gente tem um certo receio de deixar o empresário pensar dessa forma, porque quando a gente é chamado para apagar fogo, para resolver uma situação que já estourou, É mais muito, caro. muitas vezes aquela situação não dá para reverter e é bem mais caro. Não dá para reverter e Ela ainda é não mais caro. reverte, ainda é mais caro. Entendi. Entendeu? Então, assim, é um prejuízo que ele não vai conseguir reverter e ainda vai ficar mais caro. E outra, ele vai pagar os honorários, aí sim. Ele vai pagar os honorários do advogado dele de confiança. Custas e tudo mais, né? Isso. E aí, assim, aí sim, o advogado dele vai ser um custo. Vai ser uma despesa que ele vai ter a mais, né? Porque ele já está com um problema, já está com uma situação e vai ser obrigado a contratar um advogado para solucionar aquilo. Então, assim, vai Só gerar. tardia o problema. Falou, você vai ter que Isso. desembolsar 100 mil aqui nesse problema aqui, não tem como. Aí vai só somar o prejuízo, vamos dizer assim. Aí, quando a gente pega, né, a situação desse mesmo empresário que tem uma mentalidade, uma cultura diferente, né?
Não estou falando que a cultura de quem pensa que o advogado apaga fogo e quem não pensa dessa forma está errado, não tô comentando, não estou chegando nesse ponto. Eu estou falando que aquele que pensa de uma forma preventiva, ele tem, vamos dizer assim, ele sai na frente. Porque hoje, se a gente for pegar a cultura americana, a cultura europeia, eles têm essa mentalidade de trabalhar no preventivo, de trabalhar, de certa forma, prevenir a situação antes dela acontecer. Nas possibilidades, né? Exatamente. É onde a gente tem trabalhado e a gente faz o nosso trabalho, principalmente nessa área empresarial, para o empresário, é justamente nesse preventivo. É onde a gente tenta mudar um pouco a questão cultural, a gente tenta mudar um pouco a mentalidade do empresário, que muitas vezes quando a gente vai conversar com esse empresário, ele acha que a gente já vai ser uma despesa para ele, muito pelo contrário. Na maioria das vezes, quando a gente apresenta ou faz um levantamento, ou dá uma orientação, ou até mesmo acompanha numa certa situação, isso traz uma economia para ele que muitas vezes ele nem percebe ali, mas gera uma economia, gera uma segurança para o negócio dele, né? Ou seja, Blinda o negócio, né? exatamente. Então, assim, ele vai ter, além dessa blindagem, ele vai ter um suporte. E o suporte é ali, 24 horas, entendeu? Ô, Essa sim é uma vantagem. você falou um negócio aqui que eu lembrei também, que aí a gente vai lembrando dos assuntos, porque acho que tem tudo a ver, né? Nós Aham. falamos de startups, nós estamos falando do mercado digital e tudo mais. E veio a LGPD, né? Lei de Proteção de Dados, né? É isso. Lei Geral de Proteção de Lei Dados. Geral de Proteção de Dados. Muita empresa hoje que está aí no digital, acho que, ou não só no digital, qualquer tipo de empresa, não está tratando muito bem os dados dos seus clientes e esses dados vêm até sendo vazados muitas vezes, né? Às vezes até o funcionário, a gente falou do talvez um possível sócio que está desfazendo a sociedade, entrar em contato com os clientes lá, né? Mas também como ex-funcionários também abrir o seu próprio negócio também, pegar os dados da empresa, né? Pega os dados da empresa Isso. para sondar isso aí, aliciar, né? Mas a maioria dos problemas hoje, assim, ó, acho que nem sei quantos por cento, mas assim, acho que 99% das empresas, elas não implantaram aí a proteção de dados, né? Isso você enxerga aí como uma falha, como uma coisa sensível ainda que pode atingir as empresas aí muito mais do que um tributário, muito mais do que um trabalhista, muito mais do que um empresarial? Assim, a LGPD, ela é muito sensível, principalmente pelo fato de que ela vem tratar de informações, a própria LGPD, ela tem informações sensíveis, né? O que é informação sensível? Que são tratamento de dados, ela vai tratar ali dados pessoais de clientes, essas questões, né? De negociação e tudo E mais. tudo isso está englobado dentro da LGPD. Hoje a gente já tem empresas que foram multadas, né? Tem empresa aí que já a multa passou de milhão, né? Mais de 1 milhão, Por vamos qual, colocar qual assim. motivo, assim, ó, aconteceu isso? É o vazamento de dados. Vazamento de dados. Isso, a empresa não fez o tratamento adequado, são empresas que trabalham com dados, né? Com dados de clientes. É, ela não fez o tratamento adequado, não geriu os dados ali de forma adequada, né? Não fez uma estruturação, uma preparação, e de certa forma esses dados vieram a ser vazados. E aí essa empresa foi multada, né? Então, assim, hoje a LGPD, que ela é de 2017, já não é tão nova assim, né? Já está indo para quase uma década já. Hoje ela já está em atividade, em plena atividade. Só que a gente ainda vê pouca situação, pouco a aplicação dela, por quê? Porque ela vem regulamentando essas questões de dados, mas na prática ela ainda não tem assim uma efetividade em relação à aplicação, né? Ainda está um pouco em construção essa parte da aplicação. Então, assim, até chegar num ponto que essa aplicação das penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados, quando ela efetivamente pegar, isso aí a gente vai ter
vamos dizer assim, alguns juristas, até na época que ela foi lançada, chegou a falar que a Lei Geral de Proteção de Dados seria um novo marco do dano moral, né? E assim, eu não vejo bem como isso. Eu vejo como algo que vai ser bom, né? No sentido de proteger aqueles que usam os dados de forma legal para o uso próprio, né? da Até de empresa. empresa. E eu vejo isso como algo bom, né? Porque, assim, queira ou não, quem tem os dados ali, as informações, ela tem essa obrigação, né? Então, assim, hoje tem muito recurso, né? Que a gente vê aí no meio digital, tem muitos recursos de conseguir isso aí. Então, assim, um fato que isso aí é predominante em relação ao LGPD é que as empresas têm que estar atentas a isso, né? Porque, assim, talvez não tenha tido nenhum problema em relação a isso, mas mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Então, a recomendação, até a orientação que eu faço é sempre coloque em ênfase essa questão da LGPD. E LGPD não é só você inserir uma cláusula no seu contrato, ó, LGPD, é isso, 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 isso. Não, ela não funciona muito bem assim, Realmente, não. como é que é Ela tem os que dados? aplicar, ela tem que ser implementada, porque lá vai ter uma pessoa responsável para gerir os dados, as informações, e aí essa pessoa fica responsável por toda a situação da LGPD, né? Então, assim, ela é muito mais ampla do que a gente tem essa concepção. Ela tem uma implementação, ela tem toda uma programação, tem todo um sistema programático, né? Não falo de sistema O de tratamento software, dos dados, né? isso. Tem todo um sistema ali dentro da empresa para ser feito. Então, assim, o empresário tem que prestar muita atenção em relação a isso, que ela não é só, consta isso no meu contrato, tá Vou ok. dar um Não. exemplo simples aqui. Por exemplo, dados sobre o cliente. É o setor de vendas e o financeiro que tem que ter acesso. Não é o setor de compras, não é o setor de Isso. manutenção, não é o setor, não é outros. Só é restringir realmente quem vai tratar aqueles dados e quem é o responsável para tratar aqueles dados. É isso. Isso. E Em quando, resumo, é isso, né? Para o É, pessoal assim, entender. falando assim a grosso modo, seria isso. Quanto menos pessoa gerindo aqueles dados dentro da empresa, melhor é, né? E por isso que a gente, quando a gente faz essa implementação na empresa, que ela é feita uma programação e uma parte sistêmica, né, para colocar, quando a gente faz essa programação, a gente sempre nomeia uma única pessoa para fazer essa gestão, né? Gerir esses dados, essas informações, justamente para não ter vários acessos e automaticamente, quando muita gente acaba tendo acesso, de certa forma acaba tendo algum descuido, alguma situação e a gente tem essa parte da LGPD para evitar essa situação. Entendeu? Perfeito. Fantástico. Eu acho que, assim, para a gente até concluir aqui, porque eu acho que o nosso podcast a gente até planejou uma coisa, um tempo, mas é tanto assunto que é as que uma coisa leva a outra, uma outra, Muita muita informação que. informação, mas puxa. Mas assim, ó, o que eu queria deixar aqui, até falar para você que está assistindo a gente, o consultor, empresário, não espere o seu primeiro cliente, o seu primeiro usuário, o seu primeiro consumidor entrar com a ação. Não espere o seu é, funcionário entrar com a ação. Não espere o Estado vir te cobrar, né? Então você, empresário, consultor, vá para o lado da prevenção, não vá para o apagar o fogo, né? Eu acho que é essa que ficou o recado aqui para os empresários, consultores, né, donos de negócio, startup, não deixa para depois. Tira um tempo, faz parte do planejamento, mesmo que o negócio esteja andando, mas não ultrapasse aí o risco que todo negócio tem, né? Aí, Elton, para a gente finalizar, quais são as suas considerações finais aqui? O que você deixaria de recado para o empresário hoje que ele fala assim, ó, ele está precisando de ajuda? Qual é o recado? E também qual é o seu Instagram, seu canal? Como que a pessoa te acha hoje? Antes de fazer essas considerações, eu queria deixar aqui é, vamos dizer assim, uma comparação, que é para o empresário entender, né, qual é a situação do que a gente está tratando. Um exemplo muito fácil de entender isso é
eu falar para você, Bruno. Você hoje é empresário também, né? Eu chegar para você, Bruno, você tá com problema de coração. Você tem um problema no seu coração. Qual profissional, qual médico que você vai procurar? É o cardiologista. É o não tem jeito. cardiologista, que é o especialista dessa área, né? Da mesma forma funciona com a advocacia, né? Se você é dono de empresa, se você está precisando, né, gerir a parte jurídica da sua empresa, você tem que procurar um advogado especialista na área empresarial, na área tributária, que estão voltados para a empresa, né, para o ramo do direito empresarial. Então, assim, não adianta você ter uma empresa, querer ter um jurídico na sua empresa e aí você procura um advogado que não tem conhecimento, não tem bagagem, não tem experiência nessa área, E não né? veste a camisa da E não veste empresa. a camisa da empresa. Então, assim, aí você vai estar numa situação que você vai, usando o mesmo exemplo, você está com um problema no coração, você vai procurar um urologista, Um clínico geral, né? Ele vai te você passar, procura um ortopedista, vai te passar um antibiótico, anti-inflamatório, não volta pra entendeu? casa que você tá bem. É Então, gato. assim, então, assim, o que a gente, a primeira recomendação que a gente faz é essa, né? Agora, em relação à questão do nosso trabalho, a gente está sempre aberto, a gente sempre que vai tratar com o cliente, a gente faz um levantamento. A gente não faz nenhuma tratativa de forma superficial, né? Sempre que um empresário ou alguém do ramo nos procura para passar alguma informação, alguma situação, a gente sempre faz um levantamento, sempre traz uma informação, né? Além daquilo que ele procura, porque muitas vezes ele está passando, está com uma outra situação e às vezes ele nem sabe, né? E aí, como a gente já tem essa vivência, já tem esse conhecimento, então a gente sempre faz esse levantamento, né? Então, sim, você me falou uma coisa, acho que pra gente até finalizar mesmo, assim, ó. Às vezes a empresa não tem dinheiro para contratar um advogado, às vezes o advogado também nem quer ter registro em carteira, né? Então o empresário tem que procurar uma assessoria jurídica, que hoje é muitas vezes até muito mais acessível, vai atender ele muito mais rápido, melhor, do que ele falar, agora eu preciso contratar um advogado. Não é esse o caminho que a gente está tentando falar aqui. É, Se sua empresa vai realmente precisar de um corpo jurídico, é um departamento que vai acontecer, vai aparecer surgindo na sua empresa. Mas se não for essa necessidade, que tenha uma assessoria jurídica. isso. Assim, a assessoria ela tem que andar junto com todas as outras áreas dentro da empresa, né? O empresário, primeiro ponto, primeira mudança que ele tem que ter, a primeira mudança na mente que ele tem que ter aqui. Uma assessoria não vai ser uma despesa ou um gasto a mais, muito pelo contrário. É um investimento que ele vai estar aplicando Para dormir na em paz. segurança, isso, na segurança jurídica, na segurança de que a empresa dele vai estar assistida por um profissional da área jurídica que vai estar com atualizações, com informações extremamente atuais, né? Para trazer para ele aquilo que ele precisa em relações que o próprio mercado traz, em relações jurídicas, né? Então, assim, a assessoria traz justamente essa estabilidade, essa segurança, né? Então, assim, por que eu falo que tem que procurar um profissional da área, um profissional que já tenha a vivência da situação, porque já vai chegar nos pontos certos, né? Não adianta a gente querer ficar dando voltas, sendo que muitas vezes o que o empresário precisa é daquela situação. E hoje, o fato da gente já trabalhar com isso e a gente fazer de forma personalizada, muitas vezes é mais acessível do que o próprio empresário imagina, né? Muitos imaginam o seguinte: advogado é muito caro. Advogado, o custo para manter, para gerir é muito alto. Só que, na verdade, ele nunca procurou, nunca buscou alguma coisa. Então, assim, Eu costumo falar que é igual seguro, né? Igual seguro, é exatamente, melhor prevenir do que do que ter remediar, remediar que é e ter um ditado problema, ter uma popular. perda, né? Às vezes um processo, talvez ele deixou de pagar uma assessoria o ano inteiro, no último mês ele teve um problema e teve que gastar aquilo tudo que às vezes corresponde até 2 anos, 3 anos de assessoria. Então acho que é Exatamente. isso que os empresários têm que enxergar, muitas empresas têm que enxergar, que fala assim, realmente isso vale a pena, porque é igual um seguro, eu tô contratando aqui um seguro.
É a segurança, né? É a Você tá segurança contratando- jurídica, por isso fala Isso. segurança Você jurídica. está contratando a segurança, né? Então, assim, isso faz toda a diferença no negócio, né? Então, assim, e o fato da gente trazer algo personalizado, muitas vezes eu já tive várias situações de clientes que chega para mim e fala, ó, eu pensava que o custo que eu ia ter com isso aqui era muito maior, né? E na verdade, quando a gente faz um levantamento da empresa, a gente não tem um padrão, não tem um Ctrl+C, Ctrl+V para todas as empresas. O que que a gente faz? Sempre faz um levantamento, vê ali quais são as necessidades da empresa, o que a nossa assessoria, a consultoria ou a assessoria vai contribuir, né, para aquela empresa. Se for contribuir de certa forma, é ali onde a gente vai trazer a nossa proposta. Então, assim, tudo isso influencia no trabalho que a gente vai fazer, né? Então, assim, no nosso dia a dia, no nosso trabalho ali, a gente consegue personalizar da melhor forma possível, né? E já finalizando aqui também, trazendo as informações, quem quiser seguir aí a gente nas redes sociais, o meu Instagram é ailtoncarvalho.adv, Ailton Carvalho.adv. Isso. O site. Tem o nosso site também, Ailton Carvalho, advogados.com.br. Quem quiser ir lá conhecer a nossa equipe, nosso corpo jurídico, pode entrar lá, que tá tudo lá, né? Tem também o nosso escritório, que fica em Goiânia, a sede do nosso escritório fica em Goiânia. Também está aberto para visitações, quem quiser visitar está totalmente à disposição. E quem tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que ouviu aqui nesse debate, né, nessa conversa que a gente teve aqui e tem interesse de saber mais, entre em contato, a gente vai responder e traz a informação com o maior prazer, né? Porque o objetivo nosso aqui principal é trazer informações para que todo mundo tenha clareza de todas essas situações, né? Uma sociedade, uma população bem instruída faz toda a diferença. Perfeito. Fantástico. Eu acho que chegamos aí ao fim. Eu acho que você aí que está assistindo a gente deve ter algum empresário, um colega que deve ter passado por alguma situação. Acho que a gente trouxe várias situações de curiosidade aqui mesmo, que acho que é corriqueiras, pode acontecer em qualquer tipo de negócio, de sociedade, né? Então compartilha aí, manda um dedinho nesse joinha aí, que aí você tá pagando nada. O único dinheiro, a única moeda que eu tô pedindo para você é dar uma curtida, dar uma clicada nesse negócio aí, faz um comentário, me fala aí o que você gostou do nosso podcast aqui. E manda sua dúvida que a gente Manda sua dúvida, que depois, quem sabe, na segunda parte 2 aí, a gente consegue esclarecer essa parte aí. Se você quer ver esse podcast também ao vivo, você me fala que aí futuramente a gente tá pensando, né? Mas eu preciso da sua participação aí, da sua colaboração e da sua engajamento junto com a gente aqui. Gente, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Ótimo dia para vocês. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.